want to speak about the eternal glory that awaits the people of God. Eu quero falar sobre a glória eterna que aguarda os filhos de Deus, As the fruit of all the Spirit's work. como fruto de toda a obra realizada pelo Espírito. So turn with me, please, to Revelation 21, Por favor, abram então em Apocalipse 21, and Eros will read verses 1 through 8. e o Eros vai ler versículos 1 a 8. Apocalipse 21, 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we bow before thee in this last address. Grande Deus dos céus, nós nos curvamos diante do Senhor nesta última mensagem, Of this wonderful conference. desta maravilhosa conferência. We thank thee for the focus on the Holy Spirit, Te agradecemos pelo foco sobre a pessoa do Espírito, and through him the focus on thy dear Son, e através dele o foco em teu Filho querido, and through him on the focus of thee as Holy Father. e através do foco nele, o foco no Senhor como Pai querido. And now, Lord, as we focus on thee, the triune God in glory, E agora, Senhor, à medida que focamos no Senhor, o Deus triuno da glória, we pray that our hearts may be lifted up to heavenly places, nós oramos para que nosso coração seja elevado aos lugares celestiais, and that we may rejoice in the God of our salvation, e que possamos nos regozijar no Deus da nossa salvação. and thank the Holy Spirit for all his work that enabled us to come to this glorious place. Agradecendo ao Espírito Santo pela sua obra gloriosa que nos capacitou a chegarmos a esse ponto. And we pray for those in our midst who do not know thee, E nós oramos por aqueles que estão no nosso meio que ainda não te conhecem, who know thee only intellectually but not savingly. que te conhecem apenas intelectualmente, mas não de uma maneira salvífica. Lord, I beseech of thee to use this sermon Eu rogo, ó Pai, que tu uses esta mensagem to their eternal gain. para o ganho eterno dessas pessoas. Save them by thy Holy Spirit. Salva-as pelo teu Espírito Santo. Perform living wonders among the dead. Realiza maravilhas entre os mortos. Do valiantly, we pray. Age com valor, nós oramos. In Jesus' name. Em Amen. nome de Jesus, amém. Well, I would suppose that most of you are familiar with C.S. Lewis's children's books, The Chronicles of Narnia. Eu suponho que todos vocês têm, ou a maioria se familiarizaram com os livros de C.S. Lewis para as crianças, chamadas Crônicas de Nárnia. The last chapter of the last book is titled Farewell to Shadowland. O último capítulo do último livro é intitulado Adeus à Terra das Sombras. And at the very end, in the last paragraph, E no finalzinho, no último parágrafo, Lewis says the end of all the stories is that we can truly say they all lived happily ever after. ele diz assim: o final de todas as histórias é quando nós podemos dizer
com o coração de que eles viveram felizes para sempre. But for them it was the beginning, only the beginning of the real story. Mas para eles era apenas o início da verdadeira história. All their life in this world, Toda a vida deles neste mundo and all their adventures in Narnia, e todas as aventuras em Nárnia had only been the cover and the title page. tinham sido apenas a capa e a página de título. Now, at last, they were beginning chapter 1 of the great story. Agora, por fim, eles estavam começando a página 1 do capítulo 1 da grande história. The story which no one on earth has read. A história que ninguém na terra já leu. The story which goes on forever. A história que continua indefinidamente. In which every chapter is better than the chapter before. Em que cada capítulo é melhor do que o capítulo anterior. Well, that's what Revelation 21 is all about. É disso que trata Apocalipse 21. The book of Revelation has now moved out of Shadowland. O livro do Apocalipse agora saiu da terra das sombras. Satan and the beast and the false prophet are now all in the lake of fire. Satanás, a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo. And all that bear his image are in that lake with him. E todos que carregam a sua imagem estão nesse lago de fogo com ele. For the seed of the woman, the seed of the serpent is no more. Porque a semente da serpente já não existe. It's the beginning of a new age. É o começo de uma real nova era. It's mourning time. É momento de lamento. A Não, mourning that will desculpe. go on forever. É momento de um lamento que não volta mais. It's time for utopia. Chegou o momento da utopia. A real utopia. A verdadeira utopia. A genuine utopia. Uma utopia genuína. A forever utopia. Uma utopia que dura para sempre. Utopia was a word that was first coined in 1513. A palavra utopia foi cunhada pela primeira vez em 1513. It was invented by a man named Thomas More. Inventada por um homem chamado Thomas More. He pictured an imaginary island Ele imaginou uma ilha hipotética in which everything was perfect, onde tudo era perfeito. the perfect society. A sociedade perfeita. And the book sold well E o livro dele vendeu muito bem. because utopia really has been the age-old preoccupation of philosophers. Porque a utopia sempre foi a grande preocupação, digamos assim, eterna dos filósofos And of politicians. e de políticos também. You're in the middle of it right now Vocês estão no meio desse processo de eleições agora, in your political race, na sua corrida política, in which both sides promise utopia. em que ambos os lados prometem utopia. Only a century ago, Apenas um século atrás, many people around the world were saying we've entered the 20th century, a century of utopia. muitas pessoas disseram: nós entramos no século 20, o século da utopia. And then came 2 world wars E aí vieram 2 guerras mundiais and the threat of a third. e a ameaça de uma terceira guerra mundial. And now we're in the middle of the war on terrorism E agora estamos no meio da guerra do terrorismo. and ISIS. E ISIS surge. And ISIS going into the homes of Christians in the Middle East, E ISIS penetrando o lar de cristãos lá no Oriente Médio, asking the children in front of their parents if they will give up Christianity. perguntando às crianças na frente dos pais se estão dispostos a abrir mão do cristianismo. And when the children say no, they cut off the heads of their children right in front of their E parents. quando as crianças dizem não, eles decapitam as crianças na frente dos pais. No, this world is never utopia. Não, esse mundo nunca será utopia. But the work of the Spirit will bring utopia Mas a obra do Espírito sim trará a utopia. in the new age, Na nova era, where there will be new heavens and a new earth, onde haverá novos céus e nova terra, wherein dwells righteousness. onde habita a justiça. And this is no dream and no illusion. E isso não é um sonho, não é uma ilusão. He who sits on the throne will bring in the utopia. Ele que se assenta sobre o trono introduzirá a utopia Through the work of the Spirit, através da obra do Espírito, by the decree of the Father. pelo decreto do Pai. Praise the triune God.
Louve o Deus triuno. Hallelujah to the triune God. Aleluia ao Deus triuno. Utopia is coming. A utopia está chegando. Now I want to look at 3 questions with you. Eu quero olhar para 3 perguntas com vocês. First, whose utopia is it? Em primeiro lugar, a utopia é de quem? Second, what is going to happen? Segundo, o que acontecerá? And third, who is going to be there? Em terceiro lugar, quem estará lá? The first truth then that we want to expound for you is this. This is God's utopia. A primeira verdade que queremos expor nesta manhã é que esta utopia é a utopia de Deus. In verse 5, God says, "Behold, I make all things new." No versículo 5 ele diz, eis que faço, e subentende aqui, eis que eu faço novas todas as coisas. Only I can bring in a perfect society. Só eu posso introduzir uma sociedade perfeita. People look to education. As pessoas estão de olho sempre na educação. If I get a better education, Se eu conseguir uma instrução melhor, or if we can promote a better environment, se nós pudermos promover um melhor meio ambiente sustentável, or have better legislation, ou tivermos legislações mais adequadas, we can produce utopia. nós poderemos gerar a utopia. But God is saying in Revelation 21, Mas aqui em Apocalipse 21, Deus está dizendo, we men, we people cannot do this. vocês homens não conseguem fazer isso. Only I can make all things Só new. eu consigo fazer isso. With all your institutions, all your political powers, Com todas as instituições que vocês criaram, todos os poderes políticos, with all your think tanks and all the resources at your disposal, com todas as cabeças pensantes, todos os recursos que vocês dispõem, you cannot make anything of this world vocês não conseguem fazer nada que transforme esse mundo, except sin and disaster. exceto pecar e gerar desastre. But I can restore things. Mas eu posso restaurar as I coisas. can make a new world. Eu posso fazer um novo mundo. And I'm beginning that new world in glory already here in time. E eu já estou no tempo começando um novo mundo de glória, By the work of my Spirit. pela obra do meu Espírito. That's what Paul is saying in 2 Corinthians 5. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5. When he says, if any man be in Christ, he's a new creation. Quando ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Old things are passed away. As coisas antigas já passaram. All things are become new. Tudo se fez novo. You see, when you became regenerated Quando você foi regenerado and you became a new creation, e você se tornou uma nova criação, the beginning of utopia was planted in your heart. o início da utopia foi plantada no seu coração. Because you came into contact with the perfect prophet, priest, and king. Porque você travou contato com o perfeito profeta, sacerdote e rei. You had a new and a great transformation. Você teve uma transformação que foi nova, que foi intensa. By the work of the Spirit, you received new desires. Pela obra do Espírito você recebeu desejos novos. That's what we've been seeing all week long. É o que nós temos visto durante essa semana aqui. The things you hated before, you've come to love. The things you loved before, you now have come to hate. As coisas que antes você odiava, agora você ama, e as coisas que você amava, agora você odeia. You hate sin. Você odeia o pecado. You love the Lord Jesus Você ama o Christ. Senhor Jesus Cristo. You pursue holiness. Você busca a santidade. You are a new creation. Você é uma nova criação. You want to do works of righteousness. Você quer fazer obras de justiça. And you have a new commission. E você tem uma nova comissão. You want to spread the utopia about God, about the gospel. Você quer espalhar essa utopia acerca de Deus, acerca do Evangelho, To people all around you. às pessoas que estão ao seu redor. You see, you never could have done this yourself. Você nunca poderia ter feito isso por você mesmo. You never could have made yourself a new creation. Você nunca poderia ter se tornado em nova criação. This is God's utopia. Isso é a utopia de Deus em operação. Utopia that's already beginning in your hearts now. Uma utopia que já está operando no coração de cada um de vocês. And yet we live in the age of the now and the not yet. E ainda assim nós vivemos no tempo do agora, mas ainda não. And so you still struggle with sin. Então você ainda luta com o pecado.
Romans 7 is very much as real to you here and now as Romans 8. Romanos 7 é tão verdadeiro para você neste momento quanto é Romanos 8. But now John says, I see a new heaven and a new earth, Mas agora João diz: vi novo céu e nova terra, and all things pass away. e todas as coisas passaram. So how is that going to happen? Como é que isso vai acontecer? That's my second thought. É o meu segundo pensamento. John says it will all happen in a moment. João diz que isso vai acontecer num piscar de olhos, num momento. This world, says Peter, will be like a roll that will be rolled up by fervent heat. Pedro diz que esse mundo vai ser como que um rolo em que os elementos vão se desfazer abrasados. And it will be destroyed by fire on the last day, E when ele Christ será comes again. destruído por fogo quando Jesus voltar. And yet the moment it is destroyed, it will reappear. Mas ainda assim, no momento em que ele for destruído, ele vai reaparecer. There will be a new heavens and a new earth in the place of the old earth. Haverá um novo céu e uma nova terra no lugar do céu e terra antigos. But this new earth will not be a totally different earth. Mas essa nova terra não será uma terra totalmente diferente. The Greek word for new here in verse 1 A palavra grega para novo, nova, aqui no versículo 1, is kainos. é kainos. Kainos means new, but it does not mean another. Significa novo, mas não significa outro. It's a new world, but not another world. É um novo mundo, mas não é um outro mundo. That's what Jesus also says in Matthew 19, verse 28. É a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 19, 28. Let's read that verse together. Matthew 19, verse 28. Vamos ler Mateus 19, 28 juntos. Those which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus is talking about the future age Jesus está falando da era futura and about his return. e acerca da sua vinda. He says, you have followed me now in the regeneration, Ele disse: vocês me seguiram até a regeneração, when all things will be made new. onde todas as coisas serão feitas novas. And the Son of Man will sit on the throne of his glory. E o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. But you will also sit upon the throne. Mas vocês também se assentarão. There will be a regeneration of all things. Haverá uma regeneração de todas as coisas. It will not be an alien order of being. Não será uma ordem alienígena de seres. It will be a recognizable environment. Será um meio ambiente reconhecível. It will be a physical world and we will be physical creatures. Será um mundo físico e seremos criaturas físicas. We do believe, after all, in the bodily resurrection. Nós cremos, afinal de contas, na ressurreição corpórea dos But our crentes, bodies will be designed for immortality. onde os nossos corpos serão refeitos para serem imortais, And the graves will be opened. e os túmulos se abrirão. And these bodies will be reconstituted. Esses túmulos, esses corpos serão reconstituídos, And will be physically alive in a physical world. serão fisicamente vivos num mundo físico. A new world, but not another world. Um novo mundo, mas não um outro mundo. Now, what John stresses in this whole passage O que João salienta nesta passagem is that in this new world, Christ and God will be everywhere present. é que Deus e Cristo estarão presentes em toda parte. Look at verse 2. Veja o versículo 2. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. But then comes verse 3. Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. Então aí vem o versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles.
The tabernacle is no longer out there in the O wilderness. tabernáculo já não está no deserto, It's no longer in Jerusalem. já não está na cidade de Jerusalém, It's no longer in some earthly church building. não está mais dentro do templo de uma igreja física. The Holy of Holies, the presence of God, O Santo dos Santos, a presença imediata de Deus, is now heaven itself. é o próprio céu agora. And there's no land and no place and no time E não há mais terra, não há mais lugar, não há mais a dimensão tempo, where you can go in this new world, onde você puder ir nesse novo mundo, where God is not tangibly present in onde Christ. Deus, a presença de Deus e de Cristo não for tangível, sentida. Faith will be turned to sight. A fé se tornará em vista. Isaiah 33 says this: Isaías 33 diz o seguinte: Your eyes will see the King in his beauty. os seus olhos verão o rei na sua beleza. You see, here we see through a glass darkly, Hoje nós vemos como que através de um vidro embaçado, but there, face to face. mas lá será face a face. One of the most amazing verses in all the Bible is in Revelation 19, Um dos versículos mais magníficos da Bíblia está em Apocalipse 19, where it says, The redeemed shall see him face to face. onde diz que os redimidos, os remidos, o verão face a face. What a joy, what a glory. Que alegria, que júbilo, que glória. The Old Testament saints were told no man can see his face and live. Os santos do Antigo Testamento ouviram sempre a expressão: ninguém pode ver a Deus e viver. And even the sinless angels have to cover their faces with their wings in his holy presence. E a mesmo os anjos sem pecado precisam, na presença de Deus, cobrir o seu rosto com as suas asas. But you sinners saved by grace Mas vocês, pecadores salvos pela graça, will be so holy, so perfect in your resurrected body and your soul, serão tão perfeitos, tão santos no seu corpo e na sua alma ressuscitados, that your Savior will look upon you and see no sin in his Jacob. de forma que Deus, o seu Salvador, olhará para vocês e não verá nenhum pecado residente em vocês, And no transgression in his Israel. não verá nenhuma transgressão presente em Israel. You will be as perfect as Jesus Christ himself. Vocês serão tão perfeitos quanto o próprio Senhor Jesus. And he will invite you to be married to him, E Ele os convidará a se casarem com Ele, to gaze upon him face to face. para poderem olhar e se maravilhar com Ele face a face. And what a joy that will be. Que alegria isso será. You know, last week in my seminary back in Grand Rapids, Semana passada, no seminário que eu dirijo em Grand Rapids, I met one of our new students. eu me encontrei com um dos nossos novos alunos. He's from Nigeria. Ele vem da Nigéria. And when he talked to me, E quando ele conversou comigo, he would not look me in the face. ele não me olhava nos olhos. He looked all around me. Ele olhava à minha volta. It's part of his culture. Faz parte da cultura dele. When you meet a president of a seminary, you don't look him in the face. Quando você conhece o presidente, o diretor de um seminário, você não olha no rosto dele. But his friend has been a student for us for 3 years. Mas o amigo dele, que já está conosco há 3 anos estudando, And he saw what he was doing. e viu o que o seu colega estava He said, fazendo, no, my friend, look him in the face. ele disse: não, querido, olhe nos olhos dele, no rosto dele. In America, you can look anyone in the face. Nos Estados Unidos você pode olhar nos olhos de qualquer um. In heaven, you can look at Jesus in the face. Nos céus você poderá olhar diretamente nos olhos, no rosto de Jesus. And never be ashamed, E nunca se sentir envergonhado de fazê-lo. because there's no sin. Porque não há pecado. There's nothing to separate. Não há nada para nos separar. Your faith is turned to sight. A sua fé se tornou em vista. You remember the story of John Bunyan walking with Mr. Steadfast. Vocês se lembram da história de João Bunyan caminhando com, me foge o nome, Steadfast. Lembram? Stands fast. He stands Ah. firm. Perseverante, obrigado. As he's going to the Jordan River, À medida que ele vai para o Rio Jordão, and he says goodbye to Christian e ele diz adeus ao cristão, before he dies and goes to see Jesus. antes dele morrer e ver Jesus,
He said, I'm looking forward to this Ele diz: eu estou olhando para isso com antecipação, because I'm going to see now the head that was crowned for me porque eu vou ver aquela cabeça que foi coroada por mim, and the face that was spit upon for me. aquele rosto que foi cuspido em meu favor. Formerly I have seen from a distance, Até aqui eu o vi à distância, but now I will live by sight, mas agora eu vou viver por vista, and I will delight myself in him. e eu vou me deleitar nele. Yes, Jesus is what heaven is all about. Jesus é quem dita tudo que o céu é. Jesus and heaven and glory are nearly synonyms. Jesus, céu, glória, praticamente sinônimos. Samuel Rutherford said, if there were 1,000 heavens piled on top of each other, my Jesus would be the centerpiece of them all. Samuel Rutherford disse que se houvesse 1000 céus empilhados um em cima do outro, Jesus seria a coluna vertebral desse empilhamento. And when I get to glory, I will not eye my own garments, but I will eye my bridegroom's face. Mas quando eu chegar no céu, eu não vou me maravilhar com as minhas vestimentas, eu vou me maravilhar com o rosto do meu noivo. If your heart does not thrill at that thought, you are not a Christian. Se o seu coração não vibra em pensar nisso, eu quero dizer que você não é cristão. Now, John summarizes this beautiful thought in verse 1. João resume esse maravilhoso pensamento no versículo 1. At the end of the verse, he just says this: there was no more sea. E ele diz a última frase: e o mar já não existe. And we say, well, what does that mean? E nós perguntamos: o que isso significa? It's not a big deal. E daí? We can fly over the ocean in hours. Nós podemos atravessar o mar por cima de avião em algumas horas. But John was on the Isle of Patmos. Mas João estava na ilha de Patmos. The sea kept him from going to his congregations. O mar impedia que ele fosse ver suas congregações. The sea isolated him from society. O mar o isolava da sociedade. The sea was a big enemy for the ancient peoples. O mar era um grande inimigo para os povos antigos. There was no more sea actually means 5 things. Já não existe mar pode significar 5 coisas diferentes. Number 1, it means no more separation. Primeiro significa não há mais separação. It was a sea that separated John from everything he loved O in mar Christ. separava João de tudo que ele amava em Cristo. But now there's no more goodbyes, there's no more separations. Mas agora já não existem adeus, já não existe separação. Even a century or two ago, when someone went over the sea to make a new home, the relatives gathered together. They said goodbye. They never expected to meet again. Mesmo há uns 2 séculos atrás, quando alguém atravessava os mares para começar um novo lar, todo mundo dizia adeus, não era até logo, porque não havia expectativa de se encontrarem novamente. But there's more. There's no more danger. Mas existe mais aqui do significado. Ele significa não há mais perigo. The sea is a dangerous place. O mar é um lugar perigoso. We've seen it recently how a plane can disappear in the sea. Nós temos visto recentemente como aviões podem desaparecer no mar. Ships can be destroyed in the sea. Navios podem ser destruídos But pelo in heaven mar, there's no more sea. mas no céu não há mais mar. No more separation. Não há separação. All good will be walled in, all evil will be walled out. Todo bem estará dentro, todo mal estará fora. No more danger, Não haverá mais perigo, no more disease, não haverá mais doença, no more danger for body, no more danger for soul, não haverá mais perigo para o corpo, para a alma, and no more mystery. e não haverá mais mistério. The sea is a mysterious place. O mar é um lugar misterioso. It often is distressing and agonizing. Ele frequentemente coloca para nós coisas que são opressoras da alma. You don't know from which way the wind is going to blow or the waves are going to roll. Nunca se sabe de que lado virá o vento ou como é que as ondas vão bater de que lado. This life is often mysterious as well. A nossa vida frequentemente é tão misteriosa quanto o mar. My dad used to say to me as a boy that God's people sometimes go into the grave with more unanswered riddles than answered. Meu pai costumava dizer para mim que o povo de Deus muitas vezes vai para o túmulo com fábulas, com
ideias não resolvidas do que essas coisas resolvidas e respondidas. Why is God doing what He's doing? Por que Deus está fazendo o que está fazendo? Why is He not doing what He is not doing? O porquê que Deus não está fazendo o que Ele não está fazendo? But no more sea, says John. No more mystery. Não, mas já não existe mar, já não existe mais Now mistério. Jesus fulfills His promise. Agora Jesus cumpre a sua promessa. What I do now you know not, but you shall know hereafter. O que faço agora não sabeis, mas entendereis mais tarde. And fourthly, no more change. Em quarto lugar, significa que não há mais mudança. The sea is always changing. O mar está sempre mudando. Tides are coming in and going out. As marés estão entrando e saindo. The sea is unpredictable. O mar é imprevisível. But in heaven there's no more change. Mas no céu não haverá mudança. Everything is perfect. Tudo será perfeito. Everything is utopia. Tudo é utopia. Yes, there is an expansion. Sim, há uma expansão. You can have a glass of water that is full, and you can have a larger glass of water that is also full. Você pode ter um copo d'água cheio, você pode ter um outro copo d'água maior também cheio. In heaven everything shall be full. No céu tudo será cheio, pleno. But the capacity will keep on growing. Mas a capacidade continuará crescendo. But it will be predictable Mas será previsível and glorious e glorioso. and eternal education. Uma instrução eterna, digamos. And finally, no more conflict. E por fim não haverá mais conflito. The wicked are seen as being like the sea, tossed about. Os ímpios são vistos como o mar, levados de um lado para o outro como as ondas. There's conflict. Existe sempre conflito There's interior. conflict even within believers. Existe conflito mesmo dentro dos crentes. The lightning flashes. O relâmpago surge. The waters roar. As águas revoltas fazem o seu barulho. But one day it will be a sea of glass. Mas um certo dia será um mar de vidro. No more conflict. Não haverá mais conflito. No more sea. Não haverá mais mar. No more sin. Não haverá mais pecado. No more temptation. Não haverá mais tentação. No more temptation to be tempted. Não haverá tentação de ser tentado. No more death. Não haverá mais morte. No more sorrow. Não haverá mais dor. No more crying. Não haverá mais o lamento. No more pain. Não haverá mais dor. No more curse. Não haverá mais maldição. No more night. Não haverá mais noite. No more sea. Não haverá mais mar. God shall wipe away, says verse 4, all tears from their eyes. O versículo 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. And there shall be neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. E já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Here you go to the doctor, Aqui nós vamos ao médico, and the doctor says, there's nothing I can do for you. e o médico diz: não há nada mais que eu possa fazer por você. You have to live with this problem for the rest of your life. Você vai ter que conviver com esse problema o resto da vida. Or you have to take this medication for the rest of your life. Ou você vai ter que tomar esse medicamento para o resto dos seus dias. Or you lose a loved one, Ou você perde um ente querido. and you never quite get over it. E você não consegue se recuperar dessa You think perda. about your husband or your wife every day. E você pensa no seu marido, na sua esposa, que foi todos os dias. Every morning you wake up. Toda manhã você acorda. You know you're going to struggle with sin again today. Você sabe que hoje você vai lutar contra o pecado de novo. Indwelling sin. O pecado interior. Martin Luther said, sin is like a man's beard. Martinho Lutero disse que o pecado é como a barba do homem. You shave it off in the morning. Você faz a barba de manhã. You think you've solved the problem. Você acha que resolveu o problema. And the next morning, there it is again. E na manhã seguinte lá está ela de novo. Sin is always popping out at you O pecado está sempre ressurgindo em você. because it lives within you. Porque ele mora dentro de você. But John says, no more. Mas João diz: chega, acabou. All the negatives are taken away. Todas as partes negativas foram removidas. Heaven is truly a place, a utopian place, where there are no negatives. O céu é um lugar de utopia onde não há mais coisas negativas. But the positives are even more. Mas as coisas positivas são mais do que elas já foram. Heaven is a place of perfect salvation. O céu é lugar de salvação
perfeita. Not only will Satan and the world and my old nature be left behind, Satanás, a minha velha natureza, os meus pecados, tudo terá sido deixado para trás. but there will be a perfect joy in the Lord Jesus Christ. Mas haverá um júbilo perfeito no Senhor Jesus. It will be a place filled with perfect activities, Será um lugar pleno de atividades perfeitas. perfect worship of God, O perfeito adorar de Deus. praising and singing His glory, Cantando e louvando a sua glória. perfect service to God, O serviço perfeito ao Senhor. exercising authority, reigning with Christ, Exercendo autoridade, reinando com Cristo. perfect eternal fellowship with God A perfeita comunhão eterna com Deus. and with the saints E com os santos. and with the angels, E com os anjos. a perfect place, Um lugar perfeito. perfect mansions, Mansões perfeitas. perfect light. Luz perfeita. We won't even need the sun or the moon because the Lamb will be the light thereof. Nós não vamos precisar mais de sol e de lua, porque o Cordeiro será a luz. But above all, heaven is perfect communion with God, Mas sobre todas as coisas, o céu é comunhão perfeita com Deus. the triune God. O Deus triuno. We will know Him. Nós o conheceremos. We will love Him. Nós o amaremos. We will commune with Him. Nós teremos comunhão com Ele. We will forever bask in His smile. Para sempre nós nos regozijaremos no sorriso dEle. We will forever bathe in His glory. Nós vamos nos banhar eternamente na sua glória. We will forever feast in His presence. Nós vamos festejar a sua presença para sempre. You see what the Holy Spirit is doing here below, O que o Espírito Santo está fazendo aqui agora, and what we've been talking about all week, e o que nós temos falado durante a semana toda, is that the Holy Spirit prepares people. é que o Espírito Santo prepara pessoas. Christ prepares the place, Cristo prepara o lugar and the Father prepares for eternity. e Deus prepara a eternidade. So God is a preparing God, Deus é um Deus preparador, preparing a place for prepared people, preparando um lugar para pessoas preparadas, so that we may enter into His utopia para que adentremos a sua utopia, with perfect souls com almas perfeitas and perfect bodies. e corpos perfeitos. What a joy. Que alegria! No more will I have to battle with my self-centeredness. Não mais eu terei que lutar com o meu centrar em mim mesmo. No more will I have to struggle with lack of self-control. Nunca mais eu terei que lutar com a falta de domínio próprio. No more will there be any internal resentment Não towards haverá- God or towards man. Não haverá mais qualquer ressentimento na minha alma, seja com Deus ou com os homens. All the network and the complex of sin in my life will be gone forever. Toda a rede de pecado e a complexidade de pecado na minha vida terão desaparecido para sempre. I will no more have to say with Paul, evil is present with me. Eu não terei mais que dizer junto com Paulo, o mal habita em mim. Think about it, dear friends. No more sin. Pense nisso, não haverá mais pecado. I will never grieve the Holy Spirit again. Eu jamais entristecerei o Espírito Santo novamente. I will never break a single commandment of God Eu again. não quebrarei qualquer mandamento de Deus novamente. I will never hurt anyone again. Eu jamais machucarei uma outra pessoa. I'll never fail my Savior again. Eu jamais decepcionarei o meu Salvador I'll never have novamente. to ask for forgiveness again. Jamais precisarei pedir perdão novamente. I'll never have to weep over myself again. Eu nunca mais terei que chorar a respeito da minha própria realidade. I'll never even have to pray again, deliver us from evil. Eu jamais precisarei orar para Deus, livra-nos do mal. I will be able to say with Robert Murray McShane, Eu poderei dizer junto com Robert Murray McShane, when I see thee as thou art, quando eu te vir como tu és, and when I love thee with unsinning heart, e quando eu te amar com com um coração que já não peca mais, then Lord, I shall fully know. então, Senhor, eu conhecerei completamente. Oh, what an encouragement this is. Que encorajamento isto é. Sometimes when you struggle with indwelling sin, Quando nós lutamos com aquele pecado que habita em nós, you wonder if you're ever going to make it to heaven. nós nos perguntamos, será que eu vou chegar no céu? You're so unworthy. A gente se sente tão indigno. You're such a sinner. Nós somos
pecadores tão intensos. You've made so little progress, so it feels, from the day you were born again. Nós nos sentimos como quem fez tão pouco progresso desde o dia que nascemos de Your novo. sanctification seems so weak. A nossa santificação parece tão frágil. But now, forever utopia. Mas agora, daqui em diante, para sempre, utopia. If your trust is in the blood of Christ alone, Se a sua confiança está no sangue de Jesus somente, you will make it home. você chegará lá. Your real home in glory. Você chegará ao seu verdadeiro lar na glória. With your incorruptible body. Com um corpo incorruptível. With your honorable body. Com um corpo honrado. With your powerful body. Com um corpo poderoso. With your spiritual body. Com um corpo espiritual. A body that is totally dominated by the Holy Spirit. Um corpo que será totalmente dominado pelo Espírito That's what Santo. Paul says in 1 Corinthians 15. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. But that leaves us with one question. Mas isso nos deixa com a última pergunta. Who is going to be there? Quem estará lá? And that's what verses 5 through 8 are all about. É o que os versículos 5 a 8 retratam. He says in verse 7 and 8, He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. Versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. But in verse 8 he says, The fearful and unbelieving, abominable, and so on, shall have their part in the lake that burns with fire and brimstone. Mas no versículo 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, etc., a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Let me put it in a nutshell. Eu vou resumir isso para vocês. John is saying that as we go through this life, João está dizendo que à medida que passamos por esta vida, we are either overcomers or we are the overcome. que nós somos ou os vencedores ou nós somos os vencidos. An overcomer is someone who, by the grace of God, by the grace of the Holy Spirit, overcomes the dominion of sin. O vencedor é aquele que, através do domínio do Espírito, vence o pecado, o domínio do pecado. Yes, I still sin, sadly. Sim, eu ainda peco, tristemente eu ainda peco. But sin does not have dominion over me. Mas o pecado já não tem domínio sobre mim. But the ones who are overcome, sin has dominion over them. Mas os vencidos, o pecado ainda os domina. You see, the difference between a believer and an unbeliever, said the Puritan John Owen, John Owen disse que a diferença entre um crente e um descrente is that for the unbeliever clings to sin. O descrente, ele abraça o pecado. But the believer experiences that sin clings to him. Mas o crente experimenta o fato de que o pecado o abraça. And there's a world of difference between the E há two. mundo de diferença entre essas duas coisas. You see, the fearful and the unbelieving, Os medrosos, os incrédulos, those who put their trust in other things than Jesus Christ, os que colocam a sua confiança em outras coisas que não o Senhor Jesus Cristo. those who are like dead fish who swim with the world and all its worldliness, Estes são como peixes mortos que descem a correnteza desse mundanismo presente. they will be cast out. Eles serão lançados no lago de fogo. They will be cast out into that place that will be the opposite of utopia. Eles serão lançados naquele lugar que será o exato oposto da utopia. Forever separated from God Para sempre separados de Deus. in His mercy and favor, Na sua misericórdia e no seu favor. but always be present in His wrath. Mas sempre estarão presentes a ira de Deus. And hell, you will go on sinning, E continuarão a pecar. go on rebelling against God. Continuarão a se rebelar contra Deus. Hell is a dreadful place. O inferno é um lugar terrível. There is no intermission in hell, Não existe intervalo no céu. no relief in hell, Não existe alívio no inferno. no end to hell. Não existe fim ao Hell inferno. is as long as heaven. O inferno durará tanto quanto o céu. Why would you live in this world apart from Jesus Christ? Por que você haveria de viver nesse mundo longe de Jesus? When this life, as Lewis said, is only the cover of the book and the title page. Quando, como C.S. Lewis disse, esse mundo é apenas a capa, a página de título do livro. This life is so short, Essa vida é tão breve and eternity is so long. e a eternidade é tão longa. Eternity is the book, the chapters A to come. eternidade é o livro, os capítulos em si. Why live for time? Por que viver
para o tempo, when you can live for eternity. quando você pode viver para a eternidade. And your short life in this world determines where you will spend eternity. E a sua pequena vida nesse mundo determinará aonde você passará a eternidade. My friend, life is terribly serious, Queridos, a vida é terrivelmente séria. and eternity is terribly long. E a eternidade é terrivelmente longa. The Puritan Thomas Watson put it this way. O puritano Thomas Watson colocou as coisas da seguinte forma. He said, if you put all the sand in the entire world into one huge mountain range, Se você colocar toda a areia existente no mundo numa cadeia de montanhas, and a bird came along every 1,000 years and took one grain of sand, e um passarinho viesse a cada 1000 anos e pegasse um grão daquela areia toda, and flew it to a new pile, e o levasse para fazer uma nova pilha de areia, after all the millions and billions and zillions of years it would take to move the whole sand pile over, depois de todos os milhões, bilhões, zilhões de anos que seriam necessários para transportar essa cadeia de pedaços de areia para o outro canto, eternity will just have begun. aí a eternidade teria apenas começado. Well, maybe you read verse 8 and you say this, Ou quem sabe você lê o versículo 8 e você diz o seguinte: I'm not a murderer. eu não sou assassino. Really not? É verdade? Jesus said, if you hate your brother without a cause, you are a murderer. Jesus disse que se você odeia seu irmão sem motivo, você já é um assassino. You say, I'm not an adulterer. Você diz, eu não sou um adúltero. Really not? Mesmo? Jesus said, if you look upon a woman to lust after her, you've committed adultery in your heart. Jesus disse, se você olha para uma mulher com intenção impura, você já adulterou no coração. But the question is not, are we guilty of these sins? A questão não é nós somos culpados desses pecados. The question is, do we continue in these sins unrepentant? A questão é, será que nós continuamos nesses pecados impenitentes, sem arrependimento? And are we dominated by these lusts? Somos dominados por essas concupiscências? Are we overcome by these things? Nós somos dominados por elas? Or are we an overcomer? Ou será que nós somos vencedores? You see, what you need to do is you need to take all these sins and all these lusts and all these difficulties in your life, O que você precisa fazer é pegar todos esses pecados, todas essas concupiscências, todas essas dificuldades da sua vida and stop hiding from God. e parar de se esconder de Deus. You can't escape the inescapable God. Você não pode fugir do Deus de quem não se foge. You'll stand before Him on the day of judgment. No dia do juízo você estará diante dele. You need to repent now. Você precisa se arrepender agora. You need to believe in the Son of God alone now to forgive all your sins. Você precisa confiar no Filho de Deus somente para perdoar os seus pecados. Why should you be needed to be persuaded to receive Him? Por que você precisa ser convencido, persuadido a recebê-lo? It is risky and dangerous to go on without Him one more day. É tão arriscado você seguir em frente mais um único dia sem ele. Why are you trying to find reasons not to come to Christ? Por que você está arrumando desculpas de não vir a Cristo? When He's the Alpha and the Omega, our Quando text ele é says. o alfa e o ômega, The beginning and the end. o princípio e o fim, como diz o texto, And everything in between. e tudo que está no meio. My mother passed away 2 years ago. Minha mãe morreu 2 anos atrás, She was 92. com 92 anos de idade. In the last months of her life, she began to get some dementia. Nos últimos anos da sua vida, ela começou a ser acometida de uma certa demência. A few weeks before she died, I was reading this passage of Revelation 21 to her. Algumas semanas antes dela morrer, eu estava lendo essa passagem de Apocalipse para ela. And I got to verse 6. E eu cheguei no versículo 6. I am Alpha and Omega. Eu sou o alfa e o ômega. And I said to her, Mother, do you know what that means? Eu disse, mamãe, a senhora sabe o que isso significa? And then I thought, what a stupid question. Eu disse para mim mesma, que pergunta burra que eu estou fazendo? Of course she's not going to know what that É means. claro que ela não vai saber o que isso significa. But she looked at me and she said this. Mas ela olhou para mim e disse assim, Honey, querido, she called me honey because she couldn't remember my name. ela me chamava de querido porque ela não lembrava mais meu nome. Doesn't that mean that Jesus Christ is the beginning in our lives and the end and everything in between? Querido, isso não significa que Jesus é o princípio da nossa vida, é o fim da nossa vida e tudo que está no meio?
And I said, yes, mother, yes, that's it. Eu disse, sim, mamãe, é exatamente isso. And that's it forever and forever and forever. E é isso para sempre, sempre e sempre. My friend, love your own soul. Care about your own soul. Meu querido, minha querida, ame a sua própria alma. Stop Cuide trying to dela. save yourself. Pare de tentar salvar-se a si Stop mesmo. trying to reform yourself. Pare de tentar se reformar. Give up the battle. Desista da Lay batalha. your self-made weapons down on the ground Ponha suas armas de guerra no chão and surrender to Jesus e Christ. renda-se a Jesus Say, Cristo. here I am, just as I am, E diga a Jesus, aqui estou tal qual eu sou, with all my sins. com todos os meus I cannot pecados. make myself a new Eu não creation. consigo me fazer uma nova criação. Lord Jesus, make me a new creation by thy Holy Spirit. Senhor Jesus, me faz uma nova criação pelo teu Santo Espírito. And prepare me for that great utopia, Prepara-me para essa grande utopia, so that when I stand before thee one day, para que quando eu estiver diante do Senhor um dia, you may rejoice over me with singing, o Senhor poderá se regozijar por mim com cântico, because you see your own image in me, porque o Senhor vê a sua própria imagem em mim, and you see yourself in me, o Senhor se vê em mim, and your grace is in me, e a sua graça está And your holiness residindo em in mim, me. e a sua santidade está em and your mim, own perfections in me, a sua perfeição está em mim, and I will be like you, e eu serei como tu és. and be married to you Eu estarei casado contigo forever. para sempre. Oh, don't wait to become a Christian. Por favor, não espere para se tornar um cristão. Throw yourself now upon the Lord Jesus Christ. Lance-se sobre o Senhor Jesus Cristo. Come and welcome to Jesus Christ. Venha em boa-vinda ao Senhor Jesus Cristo. Welcome home, sinner, Seja bem-vindo ao lar, pecador, to the eternal mansions of eternal utopia. para as mansões eternas da utopia eterna. Let me close with this illustration. Eu quero terminar com esta ilustração. President Gerald Ford in America grew up in our city of Grand Rapids, Michigan. O presidente Gerald Ford dos Estados Unidos, ex-presidente há pouco tempo, ele cresceu na nossa cidade de Grand Rapids. He wanted to be buried when he died in our city Ele queria ser sepultado na nossa cidade quando morresse, by the Gerald Ford Museum. pelo Museu Gerald Ford. When he died and his body was flown to the Grand Rapids airport, Quando ele morreu e o corpo dele foi enviado por avião ao aeroporto de Grand Rapids, thousands of Grand Rapids people lined the highway on both sides. milhares de pessoas formaram uma fileira ao redor, em torno da avenida onde passaria aquele féretro, To catch a sight of the hearse with his body going by. para simplesmente ter um vislumbre daquele caixão que passava com o corpo de Gerald Ford. And there was a little boy on the other side of the highway E havia um menino nesse trajeto, who had a sign he was waving over his head. The sign was bigger than he was. com um cartaz maior do que ele balançava para todo mundo ver. The sign said, "Welcome home, President Ford." E o cartaz dizia, bem-vindo ao lar, presidente Ford. I thought, isn't that amazing? Eu disse, que coisa magnífica. Here's a boy who was so excited to welcome home a dead body. Um menino que tem a perspicácia de dar as boas-vindas a um corpo morto. But what will it be on the great day Mas o que será naquele grande dia? when our soul will be reunited with our body? Quando a nossa alma será reunida com o nosso corpo. And if you are a believer, E se você é um crente em Jesus, you will walk to the gates of celestial bliss. você chegará aos portais eternos. And the gates will open. E eles se abrirão. And there'll be thousands of living believers and angels on both sides of the highway. E haverá milhares de anjos e crentes ali presentes em ambos os lados daquela avenida, Crying out, "Welcome home, sinner saved by grace." clamando, bem-vindo ao lar, pecador salvo pela graça. And Jesus will stand in the gate of the city E Jesus estará lá na porta soft- do céu, with a soft cloth to wipe away every tear from your eye. com aquele pano bem brando para enxugar a lágrima dos seus olhos. And when you see him, E quando você ouvir, you will say with the Queen of Sheba, você vai dizer como a rainha de Sabá, "The half of it was not told me how beautiful he is." metade não me foi contado de quão belo ele é. And he will embrace you. E ele lhe abraçará. He will see no more sin in you. Ele não verá mais pecado em você. And he will marry you forever. E ele se casará com você para todo sempre. Welcome home, Bem-vindo ao lar, sinner made saint.
Pecador que se tornou santo by the work of the Holy Spirit. pela obra do Espírito Santo. Soli Deo Gloria. Somente a Deus toda a glória. Let's pray. Vamos orar. Great God, we thank thee so much for the culmination of the work of the Holy Spirit Pai, nós te agradecemos tanto pelo culminar da obra do Espírito, in leading thy people to the land of glory, ao conduzir o teu povo para a terra da glória, away from Shadowland, para longe da terra das sombras, where all shall be light forever, onde tudo será luz para sempre and no more shadows at all. e não haverá mais sombras. Oh, hasten the day, Lord, Ó Pai, apressa o dia, when this mortality shall put on immortality, quando esta mortalidade for vencida pela and imortalidade, this corruption incorruption, e essa corruptibilidade for revestida de incorruptibilidade, and we shall ever be with the Lord. e para sempre estaremos com o In Jesus' Senhor. name we pray. Nós Amen. oramos em nome de Jesus. Amém.